muito tempo na minha casa, ainda quando as filhas pequenas, a gente costumava abrir Provérbios, e principalmente no capítulo 4, quando Salomão escrevendo aqui, Provérbios capítulo 4, ele diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atento para conhecer de um entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os mandamentos e vive. O que Salomão estava querendo dizer em relação aos seus mandamentos e vive, se você for para Deuteronômio capítulo 6, um texto bastante conhecido, é pedido às gerações para que possam estar ensinando os seus filhos. E aqui no capítulo 6 de Deuteronômio diz exatamente como deveríamos ensinar os nossos filhos a amarem ao Senhor. 6, capítulo 5 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno, elas devem estar no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar e ao levantar. Ou seja, todo o momento. E quando eu cheguei no Provérbios capítulo 3, que eu estava falando aqui e falando para as minhas filhas, que eu disse assim: quando eu estava na presença de meu pai, tenro, ou seja, garoto ainda, o meu pai me ensinava e me dizia, só que eu não vivi isso. Por quê? Porque isso é para quem é cristão, para quem é um pai cristão, que tem princípios e mandamento para ensinar para os filhos. E eu dizia a ela, apesar do meu pai não ter sido um cristão, não ter sentado comigo a me ensinar, quando eu me levanto, quando eu me deito, quando eu ando pelo caminho, eu tenho muito orgulho de poder fazer isso para você. E saber que o meu pai não fez porque ele não tinha Cristo no seu coração. Mas nós temos sim a oportunidade de estar fazendo isso todos os momentos com os nossos filhos. E eu enviei hoje para o grupo dos irmãos um devocional interessante que eu queria ler aqui. Eu mandei para alguns e para o grupo dos homens. Ele diz exatamente assim: se você é uma figura paterna, sabe criar um filho, pode ser a maior alegria que já experimentou e também a maior dificuldade que você enfrenta. E se você é um seguidor de Cristo, provavelmente sente um fardo ainda maior pela certeza de que seus filhos cresçam conhecendo e amando a Deus. Em Provérbios 23, 24, o autor destaca que a alegria na paternidade vem quando os nossos filhos são justos e sábios. Então, como podemos ajudar os nossos filhos a se tornarem mais como Jesus e a desenvolverem a sabedoria que precisam para navegar pelos desafios da vida? Existem alguns caminhos. Aqui estão dois para começar. Encontre uma comunidade centrada em Cristo, ou seja, uma igreja. Como pais, precisaremos nos rodear de uma comunidade que ame a Jesus, para que dessa forma não estejamos sozinhos quando educar as crianças, porque há momentos que se tornam difíceis. Se você não tem isso hoje, comprometa-se a dar o próximo passo nessa direção. Junte-se a um grupo pequeno, conecte-se à igreja, convide amigos para jantar ou procure conhecer os seus vizinhos. O outro passo, ensine as crianças também a pedir ajuda. Sejam seus filhos crianças, pequenas ou adolescentes. As chances de eles gostarem de ser independentes são grandes. Eu posso fazer isso sozinho. Quantas vezes não ouvi isso das minhas filhas? Eu posso fazer, pai, sozinho. E deve ser uma das frases mais comuns que nós ouviremos quando eles estiverem já podendo falar, ter o cognitivo e compreender certas coisas. É fácil pensar que o desenvolvimento da sabedoria vem quando fazemos tudo sozinho. Mas Tiago 1,5, ele nos lembra que Deus nos dará sabedoria quando pedimos isso a Ele. A melhor maneira de ajudar seus filhos, os nossos filhos, a desenvolver a sabedoria é mostrando a eles a fonte da sabedoria. Exemplifique como é buscar a ajuda de Deus, orando com seus filhos, mesmo que muitas vezes eles não queiram, você esteja cansado e desconfortável. A paternidade é difícil, mas também pode ser gratificante.
Então, ao se comprometer com os desafios diários e as alegrias de cuidar dos seus filhos, lembre-se disso. Na verdade, a sua maior contribuição para o mundo poder não ser o que você faz, a não ser o que você faz, mas simplesmente o que você educa, o que você ensina. Amados, e como pai, como avô, a gente tem um aprendizado constante. E hoje eu recebi uma notícia da minha filha, uma mensagem. Ela disse: pai, não posso estar aí hoje. Minha filha já casada, tem filhos, para quem conhece, mas amo o Senhor. E nessa caminhada eu gostaria que o Senhor me ajudasse a alcançar o coração dos meus filhos, como o Senhor conseguiu alcançar o meu. Quando a gente olha para essas retribuições, a gente vê que eu procurei, e nós temos que procurar, o coração dos nossos filhos andando pelo caminho, na hora que eles dormem, na hora que ele levanta, ou seja, todo dia e sempre. E na graça de Deus e na misericórdia de Deus, Ele pode conceder que na eleição estejam ali os seus filhos eleitos. E você possa entender que você foi um coadjuvante nessa caminhada, que você fez sua parte. Se você é pai aqui hoje e tem filhos, e acha que você ainda precisa de ajuda e auxílio, graças ao nosso Senhor bom Deus, peça sabedoria à igreja, a outras pessoas que já caminharam esse caminho, porque você não consegue fazer isso sozinho. A igreja faz parte dessa comunhão. Se você tem filhos pequenos, amém, porque você pode ter muito mais oportunidade.